Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Que a graça e a paz sejam multiplicadas em vós, no pleno conhecimento de Cristo. Pode se assentar. Aleluia. Se assente aí, mas fique em pé por dentro. Que Deus tem coisa boa para nós essa noite. Aleluia, louvor, obrigado. Fiquem conectados que logo mais vocês retornarão. Porque, irmãos, Deus tem algo para fazer nessa noite. Eu não sei você, mas eu estou com expectativa no Senhor. Eu já venho preparando algo durante a semana, mas Deus mudou algumas situações. E hoje eu venho falar aqui de um assunto que, na verdade, eu venho pegando um gancho aí referente à ministração de domingo. Quem esteve aqui domingo? Glória a Deus. Você aprendeu sobre fé magnética, não é isso? Fé que atrai coisas. O pastor ministrou muito bem sobre isso. E eu vou dar continuidade naquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Porque, assim como diz as Escrituras, meu irmão, é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Deus tem sinalizado. E quando Deus sinaliza muito no assunto, irmão, fica conectado. Porque Ele tem algo para falar contigo. Tem algo que precisa ser edificado em nossa vida. Amém? Então, talvez eleve seus pensamentos, eleve sua expectativa. Porque ainda que eu fale coisas que você já saiba, tem sempre algo novo da parte de Deus que pode transformar a sua vida. Que pode ajustar uma rota. Amém? Eu não sei se você tem conhecimento, mas o livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Ou seja, se repete tudo que foi descrito no livro de Êxodo. No Novo Testamento você vai ver 4 evangelhos falando as mesmas histórias, em óticas diferentes. Ou seja, Deus, irmão, gosta de repetição. Deus, Ele faz algo para que nós fiquem enxertados de fato. E hoje eu irei falar aqui sobre fé abundante. Fica conectado, irmãos, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida abundante em todos os sentidos. Falamos sobre abundância no espírito, falamos sobre abundância na família, na nossa última quinta. Foi um momento muito glorioso, falamos sobre os princípios da família. Afinal, família continua, irmãos, sempre será projeto de Deus para a nossa vida. Amém? Então, como algo que é um projeto da parte de Deus, esse projeto ele precisa ser construído, ele precisa ser edificado. Então, a gente pincelou aqui alguns princípios sobre família, que trouxe realmente avivamento daquilo que estava adormecido de fato. Então as ministrações estão lá disponíveis no YouTube, no Spotify, então você vai lá, ler, reler sobre família, sobre abundância no espírito. E no que diz respeito à família, só finalizando, nós não podemos ser injustos com as pessoas que mais amamos. Então, se você ama tudo sua família, você ama tanto aquelas pessoas que estão ao seu lado no dia a dia, você não pode entregar para eles somente o tempo que sobra. Amém? É necessário ter um tempo de qualidade com eles. Aleluia. Como hoje, irmãos, vamos aprender sobre fé abundante. Abre lá comigo o livro de Hebreus, no capítulo 11, por gentileza. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Aleluia. Essa, irmãos, é a definição mais clara que a Bíblia dá no que diz respeito à fé. Só para você ter uma noção, nós sempre temos falado aqui sobre o autor de Hebreus. Né? Ao certo, só para nível de conhecimento, para você ficar antenado do que é falado constantemente aqui. O autor de Hebreus não tem um autor 100% explicado, 100% dito na Bíblia. A Bíblia não diz 100% quem foi o autor de Hebreus. Alguns sinalizam que foi Paulo, outros Apolo, Barnabé, Áquila, Priscila. Mas deixa eu te dizer algo, toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? Então, sempre quando estamos aqui falando sobre ao autor de Hebreus, é porque não se tem 100% de certeza quem escreveu realmente. Eu tenho para mim que foi Paulo, não sei você, alguns dizem que foi Apolo, mas de fato esse livro é inspirador. Então, independente de quem escreveu, nós ficamos com essas verdades aqui. Aleluia. Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, vai dar a definição mais clara do que é a fé. Isso, irmãos, precisa estar bem definido dentro do DNA cristão. Isso precisa estar bem definido dentro daqueles que creem. Porque aí o versículo vai dizer que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Sabe, irmãos, a fé é certeza. Você precisa entender muito bem. A fé é certeza daquilo que se espera. Ou seja, você, meu irmão, não pode ter dúvida naquilo que você está crendo. Certeza e dúvida não ocupam o mesmo espaço. Certeza, irmãos, é ter certeza de fato naquilo que você está esperando. É ter convicção em algo que você não está vendo ainda. É uma convicção, é uma fé que não se baseia em 5 sentidos. Não se baseia no ver, não se baseia no ouvir, não se baseia, meus irmãos, no sentir.
É uma certeza clara daquilo que você espera. É uma convicção daquilo que você não está vendo. Então, o autor de Hebreus, ele deixa isso bem claro. Porque, irmãos, ainda que nós não focamos muito em decorar versículos, eu aconselho você a aprender, assim, a essência do versículo. Mas como você se envolve tanto com a leitura, lógico que alguns versículos vão saltar de dentro de você. E esse versículo em questão, em especial, ele precisa estar bem definido. Para quando você ouvir a palavra fé, você lembrar certeza. É convicção. Isso precisa estar bem enraizado, enxertado dentro de cada um de nós. Porque muitas vezes o cenário é desafiador. Você ter certeza naquilo que você espera, meu irmão, é você não dar brecha para a dúvida, não dar brecha para o cenário que está ao seu redor. É estar convicto muitas vezes onde boletos vão estar à sua frente. E você declara pela fé que aquilo está pago. Você vai se mover em fé, você vai se mover em oração, até que a coisa assim de fato aconteça, até que o cenário comece a ser mudado, por estratégias da parte de Deus, para que você possa prosseguir e desenvolver a sua fé. Semana passada nós falamos aqui sobre um tipo de fé, a fé não fingida. O apóstolo Paulo, ele fala sobre Timóteo, dizendo que reconhece como uma fé não fingida. Ou seja, Paulo, ele está dando um alerta que existe sim uma fé fingida. Existe uma fé não revelada, uma fé que não se baseia nas Escrituras. E Paulo dá um alerta sobre isso. Sabe, irmãos, a nossa fé, ela precisa ser uma fé revelada. Precisa ser uma fé pura, uma fé pistis, do grego, uma fé do tipo de Deus. Uma fé do tipo de Deus. Essa fé precisa estar bem enraizada naquilo que você está crendo, naquilo que você está esperando. Situações vão aparecer sim, vão aparecer, vão querer gritar no seu ouvido. Mas se conecta com o Senhor, ouve a voz de Deus, ouve direções específicas, para que você possa assim ter uma fé revelada, uma fé desenvolvida. Essa fé, irmãos, ela precisa ser constantemente desenvolvida como? Com o confessar da palavra. Nós falamos agora há pouco aqui. Temos confissões aqui sobre dízimos, sobre bênçãos, sobre aumentos, sobre acordos favoráveis. É uma confissão, sim, que vai trazer resposta, mas com o praticar da palavra. E deixa eu dizer algo para você bem simples aqui. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer também que o justo, ele viverá pela fé. Vai dizer, ora, a fé é a vitória que vence o mundo. Vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Glória a Deus, irmãos. Mas deixa eu dizer algo para você. A fé, ela vem pelo ouvir. Mas, até o acontecer daquilo que você está crendo, existe uma lacuna que precisa ser preenchida, que está totalmente atrelado ao meditar nas Escrituras. Às vezes, ouvir ministrações, ouvir palavras em específico, no que diz respeito à fé, o ouvir por si só não vai trazer muitas vezes resultado para a sua vida. Lá em Josué, eu quero que você abra comigo lá no livro de Josué, por gentileza, no capítulo 1, do versículo 8. Aqui tem uma instrução bem específica, no que diz respeito a ser bem-sucedido, no que diz respeito a ter sucesso, no que diz respeito a ter uma vida abundante, a qual Jesus menciona lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, onde ele diz que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas lá no Velho Testamento, Josué, quando assume a posição de Moisés, olha que interessante, ele já queria ter sucesso em tudo aquilo que Deus planejou para ele. Mas lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe, irmãos, Josué já estava com a chave aí do sucesso, já estava com a faca e o queijo, que podemos dizer, na mão. Ele estava com um princípio, e esse princípio ele poderia ser aplicado. Quer ter sucesso naquilo que você está ouvindo? Medita. De dia e de noite. Houve uma palavra, irmãos, que foi lançada? Continua isso em casa. Porque deixa eu dizer algo para você, irmãos. Os cultos semanais por si só, eles são insuficientes para que tenhamos uma fé elevada. Porque aqui a semente é lançada, mas ela precisa ser regada na tua casa. Ela precisa ser regada no teu trabalho. Ela precisa ser regada na rua. Porque você ouve a palavra, irmãos, mas isso precisa dar fruto.
E como que você vai dar fruto? Confessando, meditando, ruminando. Sabe, por isso quando eu falei aqui na semana passada sobre manusear bem a palavra da verdade, lá em 2 Timóteo, sabe, irmãos, é você sim saber extrair a essência daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Kenneth Hagin, autor de diversos livros que tem ali na livraria. Se eu não me engano, 80% dos livros que estão lá foram do Kenneth Hagin. O nome de Jesus, a autoridade do crente, crescendo espiritualmente, entre outros. Meditou 6 meses em um único versículo. 6 meses. Meditando em um único versículo, Marcos 11, 23. Meditando, querendo saber a essência da fé. Como que eu vou movimentar uma montanha? Como que eu vou fazer que uma montanha erga? Ele absorveu aquilo, meu irmão, e obteve a cura para o que ele estava precisando, uma doença incurável. Conseguiu a cura para aquilo que ele estava colocando fé. Um exemplo claro de que a meditação vai trazer resultado para você. Ouve a palavra, absorve isso, anota, ouve. Hoje temos diversas ferramentas que vão fazer você lembrar isso. Tem YouTube, tem Spotify, conversa com o pessoal da mídia, tem algo que vai te trazer um bom alimento para que você possa desenvolver a sua fé. Como eu te falei, muitas vezes ministrações semanais, se é que muitas vezes conseguimos ver 3 vezes na semana, às vezes é desafiador vir um dia, mas que esse dia que você venha faça valer a pena. Pratica isso em casa, ouve, rumina, para que você possa absorver de fato a essência daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Aleluia. E um ponto específico, irmãos, é crer nas Escrituras. Você precisa crer nas Escrituras de fato. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, você não vai conseguir agradar a Deus sem fé, e você não vai conseguir agradar a Deus também sem crer nas Escrituras. Abre lá comigo em 2 Timóteo 3,16. Glória a Deus. 2 Timóteo 3,16 vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Diga assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Não tem como, irmãos, desenvolvermos a nossa fé sem antes crermos nas Escrituras. A Bíblia diz que toda a Escritura, como acabamos de ler, ela é inspirada por Deus. Sabe, há fatos na Bíblia que não foram inspirados por Deus. Sim, de fato. Tem situações aqui que não foram inspiradas, mas quem escreveu foi inspirado por Deus para relatar, para registrar tudo que está escrito. Instruções específicas que vai fazer termos um proveito maior quando o dia mal se levantar. Vai fazer com que você supere desafios. Vai fazer com que você tenha um alvo, tenha um horizonte. Vai fazer com que você não retroceda. Nós temos cantado aqui diversas vezes canções, louvores alinhados com a palavra, intencionais para que você confesse, para que você possa absorver a essência daquilo que temos cantado. Sabe, irmãos, mas continua cantando isso, principalmente depois daquelas portas. Continua confessando. Como temos falado muitas vezes aqui, é fácil sim vibrarmos, cantarmos, dizermos que Ele é um motivo para a nossa dança, que a nossa maior necessidade é o Senhor. Entre essas 4 paredes, irmãos, é bacana, é inspirador. Eu aproveito muito dessa unção coletiva, é necessário sim, mas que isso aqui possa ser somente um estopim, um início. Tudo isso aqui, irmãos, é intencional. Para que você tenha uma vida de adoração, para que você tenha uma vida de louvor, para que você desenvolva a sua fé, para que você possa dar bom testemunho lá fora, daquilo que Deus tem feito ao seu respeito. Tudo isso aqui é intencional para isso. Mas não podemos vir aqui somente colocar nossa roupa de cristão, nossa roupa de crente, digamos assim, e ser um descrente lá fora. Eu entendo sim os desafios, eu entendo sim as provações, assim propriamente dito. O mundo sim será sempre contra nós. Vós não sois do mundo, e porque você não é do mundo, o mundo te odeia, de fato. Situações vão querer apagar a sua chama, vão querer te distrair. Mas ei, fica com isso aqui, ó. Fica com respaldo, fica com a palavra. Fica com aquilo que a palavra diz a seu respeito. A Bíblia diz que você é mais que vencedor, então fica com isso, irmãos.
Você de fato é mais que vencedor. Você não nasceu para retroceder. Você já nasceu com DNA de vencedor. Presta atenção na ciência. Para que você nascesse, meu irmão, quanta coisa um embrião precisa passar até ser fecundado. Ou seja, é um DNA de vencedor. Você, irmãos, deixou muitos para trás para estar aqui hoje sentado. Muitos ficaram. Considera, releva isso. Eleva tuas mãos para o alto de fato. A prosperidade a qual temos buscado, temos confessado, glória a Deus por isso. Isso é consequência de uma vida de obediência, vai acontecer. Deus conhece cada necessidade que você possui. No momento oportuno vai acontecer. Casa, carro, trabalho, sucesso em determinada área da vida, vai acontecer de fato, meu irmão. Basta você obedecer. Se atentamente, mas lembre que as bênçãos do Senhor, irmãos, são situações condicionais. Há uma condição. O problema é que muitas vezes focamos só em receber. Glória a Deus por isso. Deus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Bacana, Ele levou sim. Mas não sei se você lembra, irmãos, o Márcio, ele pregou aqui há uns dias atrás, e ele disse que as bênçãos do Senhor estão acessíveis. Para que esse acesso ele esteja fácil, irmãos, precisamos obedecer. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, precisamos estar atentos a ouvir. Precisamos praticar. Há uma condição. E não são condições impossíveis. Não são condições, irmãos, que Deus ele não irá te pedir nada que você não possa cumprir. Deus ele não colocará nada, nenhum obstáculo na sua frente que você não possa superar. Deus ele não colocará nenhum degrau na sua frente que você não possa subir. Sabe, irmãos, muitas vezes a sua situação atual não vai determinar o seu fim, não determina o seu final. Lá em Jeremias diz que os pensamentos dele são bons a seu respeito, não são de paz, não são de mal. Ele vai te dar um fim a qual eu e você temos buscado. Ou seja, o seu futuro já está escrito, meu irmão. E é bom, é glorioso. Mas o que vai fazer com que isso se torne realidade na sua vida, irmãos, é suportar os processos, é obedecer a palavra, é estar atento aos passos do Senhor, é o ser guiado pelo Espírito. Temos falado muito aqui. Agora estamos sempre distraídos a ouvir outras vozes e as coisas não acontecem. Quantas às vezes, irmãos, temos crido para cura? Glória a Deus, irmãos, que Cristo é aquele que cura. Mas você sabe que é da vontade de Deus que você ande em saúde divina? É da vontade dele que a saúde sua seja perfeita. Porque, irmãos, doença não vem de Deus. Isso é princípio básico. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Não são mazelas que vêm do Senhor, não. A vontade dele é que sua saúde seja plena, uma saúde abundante. Mas por que muitas vezes não estamos usufruindo disso? Porque muitas vezes não estamos elevando a nossa fé a ponto de recebermos a cura? Muitas vezes porque estamos colocando força no local errado. Quer conhecer uma pessoa que está andando em fé ou não, irmãos? Conversa com ela 15 minutos. Você vai perceber certas atitudes, certas confissões. Porque infelizmente, irmãos, tem pessoas que sabem relatórios médicos detalhados. Doenças detalhadas. Princípio, causa, dano. Muitas vezes já chega com relatórios prontos para o próprio médico. Ou seja, colocando força no local errado. Eu não estou falando aqui para você desconsiderar recomendações médicas. Não é isso. Você deve sim considerar, deve sim fazer, seguir o que foi te pedido. Mas sabe, irmãos, coloca essa força toda nas Escrituras. Vai focar naquilo que traz cura para você. Porque muitas vezes você se aprofundar em algo que vai te trazer mais dúvida do que certeza. Meu irmão, você não precisa saber princípio ativo de doença, não. Deixa isso com quem está estudando sobre isso. Vai procurar o princípio ativo para você ser curado disso, se livrar. Porque você se torna tão íntimo, às vezes, da doença, que aquilo toma posse para você. Eu estou crendo para ser curado, isso. Bacana, irmão, bacana isso. Bacana, irmão. Certo? Aí daqui a pouco a pessoa começa a falar sobre doença, começa a falar. Você sabe que está colocando a motivação no local errado. Coloca a motivação na palavra de Deus.
Medita nela de dia e de noite, que você vai obter cura, sim. A vontade de Deus, irmão, é que você seja sarado, curado. Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Graças a Deus, irmão, eu não me lembro quando eu tive febre. Para de focar em situações. A própria mente vai te levar a desenvolver certos tipos de doença. Deixa eu só te dizer algo. Eu me lembro que na minha adolescência, começou a nascer certos abscessos na minha perna. É o popularmente conhecido como furúnculo. Nasceu aquilo na minha perna. E nascia quando ele ficava a ponto de ser drenado, aquilo saía e depois voltava novamente. Mas eu percebi algo, que aquilo só desenvolvia na minha perna quando eu dava atenção para ele. Ou seja, apontava uma inflamação, eu começava a coçar, começava a me preocupar e aquilo desenvolvia. Até que eu parei. Apontou uma inflamação, eu ignorei. Coçava bastante, mas eu nem colocava nem a mão. E aquilo não desenvolvia, meu irmão. É impressionante. É por isso que a Bíblia diz para a nossa mente estar renovada. Porque se eu colocasse tanta preocupação naquilo que estava prestes a acontecer, aquilo é evidenciado. Sabe, irmãos, com doença é a mesma coisa. Quantas pessoas muitas vezes fazem exames, façam check-up médico, e muitas vezes estão assintomáticos, não desenvolvem nenhum tipo de doença. Mas quando sabem que está com determinada enfermidade, aquilo desenvolve por causa da preocupação. Aí os sintomas começam a florescer. É por isso, irmãos, que não devemos se conformar com esse século, ou seja, não tomar forma daquilo que o mundo diz. Sabe, temos aí o mundo aberto a diversas enfermidades, depressão, doenças que têm afetado a mente, e por afetar a mente, acabam desencadeando diversas outras doenças, físicas propriamente dito. Muitas vezes por não colocarmos a força correta no local correto. A Bíblia é muito clara, irmãos, e eu não estou falando isso com religiosidade, não. Eu estou falando isso para você como forma de consultar sim o manual, consultar aquilo que vai trazer proveito para a nossa vida. Como eu te falei agora há pouco, irmãos, eu não me lembro quando eu tive febre. Eu não me lembro. A Stephanie está aqui, eu não me recordo. Graças a Deus por isso. Uma gripe tenta me abater muitas vezes, tenta, mas eu não dou atenção. Afinal, às vezes, como provedor, nós não temos o direito nem de ficar doente, né? Não temos o direito de ficar doente, não, meu irmão. Temos que ir para cima mesmo. Sabe, irmãos, essa ferramenta, o estar disponível para fazer a obra do Senhor, requer cuidados pessoais também. Eu não posso negligenciar situações, estar tão espiritualmente abundante e negligente no meu corpo, não. Há equilíbrio em tudo. Há equilíbrio, porque uma hora, irmãos, a conta vai chegar. Diversos, irmãos, exemplos de pessoas que abreviaram seu tempo aqui na terra, por muitas vezes negligência. Ah, Deus levou, sim, irmãos, mas a negligência muitas vezes traz um dano. Traz um dano. Eu não iria falar sobre esse ponto aqui, no que diz respeito à saúde, mas é essencial, irmão. Deus, Ele sinalizou para mim isso. Então, cuida do teu corpo. Cuida daquilo que Deus te entregou, o templo do Espírito Santo. Confessa a palavra. Põe teus fundamentos naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. Mas medita nela de dia e de noite, sim. Não desconsidera o que Deus diz a teu respeito. Não fica com setas de Satanás, dizendo que você não pode, dizendo que você é doente, dizendo que isso é normal. Não, irmãos. O normal é você estar pleno, saudável. Isso é normal. Fica com o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Abre comigo em Marcos capítulo 11, no versículo 23, por gentileza. Esse versículo é o versículo que o Kenneth Reagan meditou 6 meses, eu acabei de mencionar. Aleluia. Porque em verdade vos afirmo
que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Esse versículo é impressionante, irmãos, que ele parece até uma utopia, né? Que, como assim? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Mas Deus está sinalizando algo aqui interessante, no que diz respeito ao poder da nossa fé, meu irmão. A fé, irmãos, pode fazer coisas que você nem imagina. Pessoas, muitas vezes, que não têm o conhecimento que você tem, conseguem usufruir do fundamento da fé em sua vida, conseguem usufruir daquilo que é a vontade de Deus para a vida delas, muitas vezes sem ter o conhecimento desse versículo. Não colocam dúvida em seu coração. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que tinha durante 12 anos, gastando tudo, tentou forças do próprio braço, mas ela colocou fé, ela ouviu falar de Jesus. E quando você coloca em fé naquilo que você espera, não há obstáculos. Você consegue. E o que você tem colocado fé, meu irmão, esses dias? Em que você tem colocado fé durante todo esse tempo? Responde aí para você mesmo. Pensa, por que aquilo que você tanto espera não tem acontecido? Será que a fé que eu estou tendo é uma fé fingida? Ou é uma fé revelada na palavra de Deus? Por que isso não está acontecendo? Aonde eu preciso me ajustar? Aonde eu preciso me apegar? Será que eu tenho confessado a palavra? Será que eu tenho declarado realmente aquilo que Deus diz a meu respeito? Porque, irmãos, confessar a palavra é algo primordial. Mas muito cuidado com o que você diz. Porque palavras, sim, elas são sementes. E a confissão nada mais é do que palavras plantadas e regadas. Se você tem confessado algo aqui, o que Deus diz a seu respeito, acabamos de fazer isso, e na sua casa tem sido totalmente contrário, você está anulando o que está sendo confessado aqui. Muito cuidado, irmãos, porque a nossa língua, ela pode edificar sim, mas ela pode trazer um dano. Ela pode trazer um dano muitas vezes irreparável, por confissões contrárias àquilo que Deus diz a teu respeito. A boca fala, meu irmão, do que o coração está cheio. Se muitas vezes você conversa com pessoas e pessoas em um momento de pressão conseguem sim soltar um palavrão cristão, muito cuidado, é um alerta. É uma sinalização de que a confissão não está surtindo efeito. Porque, irmãos, em um momento de pressão, se você consegue soltar um palavrão, e em um momento de pressão que eu digo irrelevante muitas vezes, cuidado. Cuidado, porque obediência a Deus, meu irmão, é coisa muito séria. Ouvir a palavra de Deus, estar atentamente aos seus ensinos, praticar, é algo extremamente correto, sério, precisa ser levado em consideração. Você precisa, irmão, estar atento ao que o Senhor quer que você faça. Cuidado, porque muitas vezes não obedecer a Deus, isso aí já é sinal de rebeldia. Esteja atento, obedece, seja rápido. Porque muitas vezes queremos as bênçãos do Senhor rápido demais, mas não somos rápidos em obedecer o que Ele quer para aquele momento. E essa sensibilidade você vai desenvolver nas Escrituras, você vai desenvolver em uma vida de oração, numa vida de consagração, numa vida de jejum. Afinal, é um assunto que logo mais eu creio que iremos estar falando em uma outra oportunidade sobre jejum, é essencial, irmãos. É uma prática que não deve ser desconsiderada, essa não é uma prática da velha aliança, não, irmão, serve para o dia de hoje. É essencial para um cristão, não somente com privação de alimentos, mas com busca ao Senhor. É tirar realmente aquela casca, essa crosta, daquilo que o mundo tem colocado em nós, tem tentado
fazer um jejum para aquilo que você está buscando. Irmãos, isso é essencial. Nós iremos em uma oportunidade falar muito sobre isso aqui. Pratica a palavra. Não é difícil. Não é desafiador. Parece até, quando eu falo que não é difícil, não é desafiador. Talvez a voz está dizendo, será? É isso mesmo? Só hoje, irmãos, foram uns 15 leões, eu tive que matar para estar aqui. Eu não sei você. Mas você consegue, irmãos. O que a gente não pode é parar no meio do caminho. Não é da vontade de Deus que eu pare. Não é da vontade de Deus que você pare. A vontade de Deus é que você prossiga, avance. É como se, eu não sei se você lembra aquela ilustração de um homem garimpando uma terra. E ele está garimpando aquela parede, quebrando. E quando falta um filetinho de terra, e atrás está aquela riqueza de diamantes, ele desiste, ele vai embora. Faltava tão pouco. E muitas vezes estamos como aquele homem, sabe, irmãos? Buscamos incansavelmente aquilo que temos crido. E quando o Senhor está prestes a te abençoar, por uma distração, você desiste, retrocede, se chateia. Por uma distração. Sabe, irmãos, Deus ele não quer que você corra incansavelmente para as bênçãos dele. Foi falado domingo passado. Mas sim que as bênçãos te sigam. Sem você nem esperar. Contratos assinados sem você esperar. Fica com a palavra, meu irmão. Desenvolve tua fé. Medita nela de dia e de noite. Para que de fato os seus celeiros sejam fartos. Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja grato para aquilo que você tem recebido. Seja grato. Contemple a prosperidade que já está em suas mãos. Olha para o seu redor, quanto Deus tem te livrado de situações. Isso é prosperidade também, meu irmão. Prosperidade é uma boa jornada. O fato de estar aqui ouvindo, aprendendo mais a parte de Deus, irmãos, isso já é uma vitória. Quantas pessoas queriam estar aqui ouvindo a palavra e estão impossibilitadas de estarem aqui? Quantas pessoas queriam algo para comer, muitas vezes? Você fez uma boa refeição hoje? Será que você celebrou, lembrou do Senhor? Será que você agradeceu, fez uma única oração, agradecendo o alimento pela sua mesa? Será que hoje, ao acordar, você celebrou o dia, agradeceu pelo simples fato de respirar um ar de graça? Será que você agradeceu pelos seus filhos, pelos seus parentes, pela sua esposa? Porque estamos focando, meu irmão, tantas coisas materiais e esquecemos desses detalhes. Se chateamos muitas vezes por filhos correndo de um lado para o outro, incansavelmente. Enquanto pais, muitas vezes, dariam tudo para ter um único movimento de seu filho. Quantos filhos, muitas vezes, não valorizam os pais que têm em casa. Enquanto outro, em contrapartida, pessoas que dariam tudo para ter seus pais novamente em casa, participando de uma refeição. Sabe, irmãos, gratidão. Gratidão por tudo que tem chegado até suas mãos vai fazer com que você desenvolva a sua fé, para que você consiga outras coisas maiores no que diz respeito à vida abundante. Celebra, bacana, irmão, celebra sim. Dança, corre, festeja, se diverte com essa palavra. Mas não para no meio do caminho. Luta por tua família. É muito bacana estar exposto a essas verdades aqui, mas não podemos ser egoístas a ponto de não compartilhar isso com mais ninguém. Você é um propagador do Evangelho, teremos um culto de missões domingo aqui. Você é resposta para a vida de alguém.
Essa essência precisa estar dentro de cada cristão. A confissão final termina falando que nós tenhamos mais do que o suficiente para dar no reino de Deus e promover o evangelho. Ou seja, nós recebemos e promovemos. Recebemos e promovemos. Meu irmão, dê propósito àquilo que tem chegado até você. Seja generoso. Não somente com valores, com recursos, mas compartilhe aquilo que você tem recebido. Lança uma palavra na vida de alguém, lança uma bênção, ora. Irmão, mas precisamos se movimentar. Lá fora a situação está complicada. E nós, de fato, somos luz, somos sal da terra, somos resposta para a vida de outros. Não podemos ficar somente aqui dentro, celebrando, cantando e dançando, não. Isso aqui, meu irmão, entenda como um centro de treinamento para que você possa ser evidenciado lá fora. Pensa aí em pessoas que deveriam estar com você aqui. Pensa aí em pessoas que muitas vezes Deus colocou em sua mente. Começa a colocar pessoas em suas orações. Começa a colocar pessoas naquilo que você tem buscado a Deus. Coloca como propósito alcançar alguém durante a semana. Fala de Deus, fala do amor de Deus, o que Ele tem feito em sua vida. Tenha um tempo de qualidade, meu irmão. Gaste tempo com aquilo que é a vontade de Deus, quer ganhar vidas, ganhar almas lá fora. Eu não estou falando isso no sentido, irmãos, de apenas ter um local cheio de pessoas. É bênção de Deus, sim. Porque o alcance é maior. Mas que tal cada um de nós fazermos a diferença? E hoje eu preciso convidar alguém. Faz tua parte. Ora ao Senhor, lança a semente, convida, deixa que o Espírito Santo faz o resto. Quando você menos imaginar, pessoas estarão aqui com você, celebrando. Mas muitas vezes estamos aquém até para convidar familiares. Colegas de trabalho próximos. Pessoas que muitas vezes não sabem nem que alguns são cristãos. Faça a diferença, meu irmão, onde quer que você esteja. Faça a diferença. Evidencie o próprio caráter de Deus, sendo uma pessoa correta, uma pessoa alinhada. Isso sim é ser um cristão, meu irmão. Evidenciar o próprio caráter de Cristo para as pessoas. Isso as pessoas vão dando abertura para você falar do Evangelho, para você alcançar elas. Mas você precisa romper com situações. Não se conforme com esse século. Não tome forma do mundo. Não toma forma do que está lá fora. Porque o mundo a todo momento vai querer te moldar. Vai querer te preparar. Ó, o padrão é esse. Mesmo você sendo cristão. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem confessado, de forma direta ou indireta. Cuidado com o que você tem visto. Cuidado com o que você tem ouvido. Tudo isso vai fazer diferença. Para que você tenha uma fé revelada. Para que você tenha uma fé abundante. Porque a fé, ela não se baseia somente em um jargão, eu tenho fé, tenha fé em Deus. Não, irmão, a fé revelada, ela precisa estar enxertada dentro de você. Hebreus 11 vai dizer que fé de fato é a certeza naquilo que você espera. Coloca a certeza naquilo que você está guardando mesmo. Com todas as forças. Não duvida. Já começa a declarar, já começa a agradecer. Começa a celebrar o cenário muitas vezes que você não está vendo. Ter convicção naquilo que você está esperando, naquilo que você não está vendo, é simplesmente você orar para que a chuva venha e com uma nuvem só você já abriu o guarda-chuva. Vai orar para as bênçãos do Senhor, meu irmão, se prepara. Eu vi algo esses dias até engraçado. Uma pessoa dizia que, rapaz, de vez em quando temos que dar um susto na pobreza. Entrei numa loja de carros, isso o rapaz falando, eu entrei numa loja de carros de luxo lá e perguntei o preço. Sentei. De vez em quando é bom darmos um susto mesmo nessas coisas. Aí o outro respondeu assim, rapaz, eu que entrei passei até meu CPF. Sabe, irmãos, é situações que... Confessa aquilo que você tem crido.
Coloca a motivação correta, talvez não creia para algo e ao mesmo tempo não ache isso impossível. Você que está iniciando um empreendimento, que tem algo em mente, ei, irmão, começa a se ver grande. Começa a buscar de fato. Começa a pensar grande, começa a pensar em grandes contratos. Começa a buscar no Senhor estratégias para que desenvolva isso. Grandes empresários começaram praticamente do nada, do zero, mas por uma estratégia, por uma direção, desenvolveram, chegaram a um patamar mais alto. E, irmão, isso está disponível para os filhos de Deus também. O que precisamos é colocar a motivação no local correto. Esteja atento naquilo que o Senhor quer para o seu negócio. Vai assinar um contrato, ora ao Senhor. É essa direção que eu preciso tomar, é essa direção que eu assino, não assino. Irmão, você já tem todas as ferramentas disponíveis para você. Você tem aprendido sobre isso. Não é necessário passarmos por processos que tragam um dano futuro. Ou seja, ficar patinando no mesmo local. Não, meu irmão. Começa a buscar no Senhor se é esse ramo que eu preciso alcançar. Começa a buscar no Senhor se é esse ramo que eu preciso investir. Esteja atento. Muitas vezes assinamos coisas que não deveríamos assinar. Fechamos contrato que não deveríamos fechar. E isso acaba trazendo um dano futuramente. Simplesmente por não ouvirmos. E se formos buscarmos, algo foi sinalizado para você não fazer aquilo. Então, irmãos, quer desenvolver em algo? Pensa grande, se alinha com o Senhor, consagra isso, ora. Cristão, irmãos, é oração mesmo. A oração tem que fazer parte do beabá do cristão. Ah, mas tenho que orar para tudo. Sim, ora para tudo. Senão Licenses diz que devemos orar e sem cessar. Ele está dizendo, se conecta 24 horas com o Senhor mesmo, ora. Ah, mas isso é ser muito religioso. Ah, meu irmão, então, bem-vindo ao clube dos religiosos. Oração, meu irmão, é assim mesmo. Crer de fato naquilo que você está esperando, ter convicção em fatos que você não está vendo, é oração em outras línguas. É confessar a palavra baseando naquilo que Deus diz a seu respeito. É joelho dobrado mesmo. É resposta de oração. Você tem noção de que você é resposta da oração de alguém, se você está sentado aqui? Você é resposta da oração. Alguém orou para você estar hoje aqui. Pessoas prepararam o ambiente. Sempre vai ter resposta de oração acontecendo. 24 horas por dia. 24 horas por dia as respostas são evidenciadas. Você sabia, Miqueias, que você é resposta de oração? Se você está aqui hoje, você é resposta de oração de alguém. Você, talvez dentro de você, você diga, eu estou aqui por um convite, por uma obra do acaso, eu estava passando, eu entrei, não sei quem te convidou. Não. Alguém orou para que você estivesse aqui hoje. Então faça valer esse momento. Você chegou hoje aqui num culto de ensino, falando sobre vida abundante. E essa vida abundante, que Jesus fala lá em João 10, no capítulo 10, que ele veio para que todos tenham vida, não é uma vida comum, é uma vida abundante em todos os aspectos. É uma vida abundante em sua saúde, na sua prosperidade, nas suas emoções, na sua vida espiritual. Ele quer você abundante em todas as áreas de sua vida. Tem processos que você passa, muitas vezes, que não é a vontade de Deus. Eu sei muito bem disso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Sabe, irmãos, o que vem de Deus é bom. O que vem de Deus é bom. E se você está aqui hoje, até para minha surpresa, mas para Deus não é surpresa. Alguém creu que você estaria aqui hoje. Então faça valer esse momento. Se alinha, se conecta com o Senhor. Sabe, vai aí na sua mente, começa a procurar tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida. Quantos livramentos você já passou? Quantas situações? E hoje você está aqui, recebendo uma boa semente da palavra, sendo esse canal. Faça valer isso.
Você tem um futuro glorioso. Seu futuro é bom, excepcional. Quantos livramentos você já passou e hoje está aqui, saudável? Faça valer isso. Pessoas oraram por você, pessoas continuam orando, intercedendo. Então, sabe, não fica com o dano, fica com a bênção. Usufrui daquilo que Deus preparou para você. A mesa está posta, mas ninguém vai pegar por você. Você precisa ter acesso a tudo isso. Considera isso. Considera tudo isso. Vem aqui à frente, por gentileza, Miqueias.